Da parte do Pai se manifesta neste mundo a graça. Se manifesta também por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a verdade. Em João capítulo 3, a partir do verso de número 13, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados irmãos, discípulos e ouvintes, em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 5, e em concordância com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos a vontade, o desejo deste Deus de amor e misericórdia. Porque isto é bom, diz o apóstolo, e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A vontade do Pai para com toda a humanidade é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Muitas são as pessoas que pensam que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador seja o suficiente para terem a vida eterna. Entretanto, se nós que somos cristãos analisarmos o texto de João capítulo 8, verso de número 31 e 32, encontraremos Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este texto, amados irmãos, nos revela que não há salvação, que não existe salvação, não há libertação, e não existe libertação real e verdadeira sem que haja o conhecimento da verdade. No texto apresentado pelo nosso Senhor, entendemos que o primeiro passo para se ter acesso a essa verdade é se tornar discípulo de Cristo, permanecer nos seus ensinamentos e então receber o conhecimento desta verdade, para que por meio dela se alcance a libertação.
Pois o conhecimento da verdade levará o discípulo ao aperfeiçoamento apresentado pelo apóstolo Paulo em cartas aos Efésios, no capítulo 4, no verso de número 12. Diz o apóstolo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não basta sermos santos, há necessidade de todos serem aperfeiçoados pelo conhecimento da verdade, pela palavra de Deus. Jesus, há pouco, revelou aos judeus que eles não conheciam a verdade e que esta verdade só poderia lhe ser revelada por intermédio dele, o Filho. João Batista mesmo revelou. Em João capítulo 1, no verso de número 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse se manifestado neste mundo, jamais teríamos acesso a esta graça e a esta verdade. Ele veio para nos trazer esclarecimentos de coisas que até então nos estavam ocultas no Velho Testamento, no Velho Concerto. A pergunta que todas as pessoas de boa fé se fazem então é: em meio a tantas igrejas, em meio a tantas denominações, onde está a graça? E o que é a verdade? Vamos então, amados irmãos, traçar uma linha de raciocínio clara dentro dos princípios de hermenêutica espiritual, associados à revelação dada pelo Espírito Santo para descobrirmos esta verdade. A primeira coisa que todos os discípulos devem ter em mente, todas as pessoas que estão verdadeiramente compromissadas com a palavra, é: Jesus Cristo não possui nenhuma igreja material. Todas as placas e denominações escritas igrejas estão erradas por se chamarem assim. Todos sabem que a igreja somos nós, corpo reunido. É claro que existem várias igrejas, ou seja, pessoas espalhadas em várias denominações que na sinceridade do coração buscam ao Pai. A única verdade para todas essas igrejas, ou seja, para todos os discípulos, é esta. Em 2ª Epístola de João, verso de número 9, nós encontramos: todo aquele que ultrapassa a doutrina, o ensinamento de Cristo, e nela não permanece, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como o Filho. Então, a única verdade é a doutrina, o ensinamento de Jesus Cristo. A pergunta que nós fazemos nesse discipulado é: qual seria, na sua opinião, a doutrina, o ensinamento de Cristo? O Velho Testamento, o Novo Testamento ou a Bíblia em um todo?
todo bom amante da palavra sabe que a doutrina de Cristo é o Evangelho. A verdadeira igreja do Senhor deve estar fundamentada no Evangelho. A palavra Bíblia que nós conhecemos hoje, ela vem do grego, cujo significado é rolo ou um conjunto de livros que compõem o Velho e o Novo Testamento. É importante que os ouvintes entendam que, embora Cristo tenha falado no Velho Testamento por meio dos profetas, o Velho Testamento foi, sim, por Jesus Cristo abolido. Observem cuidadosamente o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso de número 6 até o verso de número 9. Revela-nos o apóstolo, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Nesta primeira parte da carta apresentada pelo apóstolo Paulo, pela direção do Espírito Santo, Paulo, ele revela que a lei de Moisés, ela é ministério de morte e também ministério de condenação. Continuando no texto, ele diz, a partir do verso de número 12, 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 12, até o verso 15. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Notem o que diz o apóstolo pela direção do Espírito Santo. Lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Continuando no verso 15, ele diz, e até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Alguém pode tentar questionar o texto, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, dizendo, mas está escrito que Cristo não veio revogar a lei ou os profetas, citando o texto de Mateus, capítulo 5, verso 17, 18, que diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio
jamais se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Parece, amados irmãos, que o apóstolo Paulo estaria entrando em contradição com as palavras de Jesus Cristo, mas na verdade não está. A resposta é bem simples. Quando Cristo disse: eu não vim revogar a lei ou os profetas até que tudo seja cumprido, ele ainda não tinha ido para a cruz. Tudo se cumpriu na cruz. A lei, ela termina, amados irmãos, na cruz, para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. Mas a lei continua para aqueles que ainda querem por ela se justificar. Por isso, o apóstolo Paulo revelou em Romanos, capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Todas as pessoas que ficam presas no Velho Testamento, no Velho Concerto, elas possuem um véu que está posto não sobre os olhos, mas o véu está posto sobre o coração. E este véu, amados irmãos, discípulos e ouvintes, tem sido responsável por impedir que os crentes tenham acesso a todos os mistérios de Deus, tanto no Velho Testamento, como principalmente no Novo Testamento. É importante que o discípulo entenda o verdadeiro significado da lei. O escritor aos Hebreus revela ser a lei a sombra de coisas que estavam para se manifestar e não a imagem exata das coisas. Hebreus, capítulo 10, verso de número 1, diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. E aí, o escritor aos Hebreus, ele fala de tudo o que havia na lei: sacrifícios, ofertas, holocaustos, ordenanças, que eram sombras de uma realidade que só pode ser encontrada no Novo Testamento, ou seja, através de Jesus Cristo. A palavra sombra, segundo o dicionário bíblico, significa um espaço privado de luz ou de pouca luz. O discípulo, o ouvinte, nesta altura do estudo, deve estar se perguntando: já que o Velho Testamento foi abolido, então rasgamos a Bíblia no meio? Deixamos de observar o Velho Testamento? É claro que não. A resposta é simples: de maneira nenhuma. Precisamos, amados irmãos, examinar as Escrituras em um todo, para entendermos a perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, encontramos: examinai tudo, retende o bem. Então nós temos que examinar as Escrituras, sim, num todo. Em João capítulo 5, verso de número 39, diz: examinai as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O problema é que muitos pastores, desprovidos da graça de Deus, se utilizam do texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, como referência para não estudar a palavra, dizendo: cuidado, que a letra mata. Jesus revela-nos que nós não devemos ler a Bíblia, mas sim examiná-la no texto e num contexto espiritual. Então, se não temos que ler
mais examinar as Escrituras, qual seria a maneira certa de se fazê-lo? Observem cuidadosamente o texto de João, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vejam, explicando o texto pelo contexto espiritual, entendemos que a lei, ou seja, o ministério de morte e de condenação, foi dado por Moisés. A graça e a verdade só se manifestaram neste mundo através de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço pelo texto apresentado é: quem trouxe à humanidade a graça e a verdade? Todo bom observador da palavra há de concluir que se foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade, antes dele vir, antes dele se manifestar, não tinha graça e nem verdade. E qual seria o contrário da graça? O contrário da graça é a desgraça ou a maldição, ambas com o mesmo significado. A prova de que todos no Velho Testamento, na cobertura da lei, estavam e ainda insistem em permanecer debaixo da maldição, está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 10 e 11. Testifica-nos o Espírito Santo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Se o contrário da graça é a desgraça, como apresentado, o contrário da verdade, o que seria? O contrário da verdade é a mentira. O discípulo deve se perguntar: existem mentiras ou contradições nas Escrituras, na Bíblia, antes da manifestação de Jesus Cristo? Muitos aprenderam no decorrer da sua fé, da sua caminhada cristã, que para se entender o Novo Testamento, precisava se observar primeiramente o Velho Testamento. Na verdade, amados irmãos, é o contrário. Se a lei é a sombra e a luz é o Evangelho, a maneira certa de se examinar as Escrituras é: o Novo Testamento sempre vai esclarecer o Velho Testamento. É como se nós pegássemos uma lâmpada e levássemos para um lugar escuro. Se Cristo não tivesse se manifestado neste mundo, nós não teríamos, na verdade, esclarecimentos de muitas questões, de muitas coisas que estavam ocultas no Velho Testamento. Dentro desta realidade, estaremos preparados para estudar a Bíblia num todo. Observem cuidadosamente Mateus, capítulo 4, verso 15 e 16. Diz assim o texto: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Bom, vamos começar a desvendar os mistérios que envolvem tanto
o Velho Testamento como o Novo Testamento, tomando como um exemplo de sombra para todos os discípulos o texto de 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1, primeiramente. Repetindo, 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. O texto diz que o Senhor se irou contra o povo de Israel e incitou Davi a numerar o povo. Depois, no verso de número 15, os irmãos vão perceber que o Senhor mandou uma praga, uma maldição. Diz o texto: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Recapitulando, então Deus se irou, Deus incitou a Davi, e Deus teria matado 70.000 homens, porque muitos aprenderam que a palavra Senhor, com letra maiúscula, é Deus. Se nós que somos cristãos e acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo representam uma só pessoa, e como diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, teríamos que aceitar então o texto da seguinte forma: Jesus Cristo se irou, Jesus Cristo incitou a Davi, Jesus Cristo matou 70.000 homens. É claro, amados irmãos, que isto não combina com a natureza de Cristo. Se os discípulos observarem a mesma história, o mesmo texto, agora no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, verso de número 1, primeiramente, vem escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. A história é a mesma. Veja o desfecho no verso de número 14. Diz assim: Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. A pergunta que eu faço pelos textos apresentados é: quem, afinal de contas, incitou a Davi? Foi o Senhor ou Satanás? Ou foi Jesus? Para se ter um esclarecimento deste fato, deste texto, como tantos outros que existem no Velho Testamento, necessitamos, amados irmãos, de aplicar a regra já estudada. Onde está a graça? E onde está a verdade? No Evangelho. Então, temos que buscar, à luz do Novo Testamento, o esclarecimento para esta questão. O significado da palavra incitar em hebraico e no grego é tentar, provar. O Evangelho nos revela em Tiago capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus, presta atenção, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Repetindo,
Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Logo, aquele Senhor, mesmo estando com letra maiúscula, que incitou a Davi, era realmente Satanás. Irmãos, existem fundamentos teológicos que devem ser colocados de lado ao examinar as Escrituras, como por exemplo, Senhor com letra maiúscula ou com minúscula. Isso é pura interpretação teológica. O próprio Jesus testificou em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Se Deus não tenta ninguém, como os irmãos há pouco observaram no Novo Testamento, no Evangelho, como ficaria então o texto de Gênesis capítulo 22, verso de número 1, que diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Um outro texto também que deve ser cuidadosamente observado pelo Evangelho em relação à tentação ou à provação é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Fica até estranho, né? Se nós acreditamos num Deus que é amor, se nós acreditamos que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém, sem deixar também de lado que Deus é o único que possui os 3 atributos: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Fica até estranho a acreditar que durante 40 anos Deus teria humilhado, Deus teria tentado para descobrir algo que estava dentro do coração. Pois é, todas essas questões e outras questões são claramente esclarecidas pelo Evangelho. No primeiro caso apresentado, que vem sendo pregado dentro de muitos ministérios, e essa história vem sendo contada durante muitos anos como verdade, de que Deus, o Pai, ou o próprio Cristo, teria pedido o filho a Abraão, o texto se explica por si só. Observem cuidadosamente o que diz o verso de número 9. Gênesis, capítulo 22, verso 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Alguns irmãos podem até dizer: mas pastor, aqui aparece a palavra Deus com letra maiúscula, como no caso de Senhor com letra maiúscula ou minúscula. Isso deve ser esclarecido pelo Evangelho. Mas estejam apercebidos ao texto. Quem escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, no caso, foi Moisés. E como o Pai que Cristo veio revelar só pode ser conhecido através do Novo Testamento, através do próprio Filho, Moisés, ao relatar o texto, realmente acreditava se tratar do verdadeiro Deus. Mas vamos observar o texto. Novamente, Gênesis 22, verso 9. Chegaram ao lugar que supostamente Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar
e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o filho. Preste atenção agora, que o texto vai se explicar por si só. No momento em que Abraão vai matar o filho que supostamente Deus teria pedido em provação, diz o verso 11: mas o anjo do Senhor lhe chamou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu ao anjo: eis-me aqui. Verso 12: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei. Veja, o anjo dizendo: agora sei. Para o bom entendedor, ele não sabia que temes a Deus, não a mim, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então o anjo diz a Abraão: não precisa mais matar o moço, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou teu filho, teu único filho. Neste caso, todo bom observador há de entender que quem pediu o filho, na verdade, não foi Deus, mas foi este anjo, porque o evangelho não pode entrar em contradição, amados irmãos. E me representa pronome pessoal. Me negaste. Quem está falando é o anjo. No caso de Moisés, que relatou que durante 40 anos Deus supostamente teria humilhado e tentado o povo para saber o que estava no coração de Israel, essa história facilmente é explicada pelo Novo Testamento. Peço encarecidamente aos discípulos, aos ouvintes, que estejam apercebidos ao texto, primeiramente, de João capítulo 1, verso de número 18. João 1, 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, único gerado, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ainda em João capítulo 5, verso de número 37, palavras do próprio Jesus: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E o apóstolo Paulo fecha com chave de ouro, dizendo, pela direção do Espírito Santo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Se o Evangelho revela-nos que Deus nunca foi visto por homem algum, a pergunta que eu faço aos discípulos, até para explicar o texto de Deuteronômio capítulo 8, verso 2, é a seguinte: quem Moisés viu pelas costas no Monte Sinai? Êxodo capítulo 33, verso de número 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Observem também o texto de Êxodo, capítulo 33, verso de número 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo,
depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amados irmãos, talvez este seja o texto mais contraditório em relação ao Evangelho. Agora, Êxodo, capítulo 24, verso 9 e 10, diz assim: Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. Observem, viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. 74 pessoas, segundo o texto, viram o Deus de Israel. Quando o Evangelho diz que Deus nunca foi visto por ninguém, quando o Evangelho diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, então quem realmente Moisés viu no Monte Sinai? Quem falava com ele foi quem, durante 40 anos, humilhou, tentou para saber o que estava no seu coração. O Velho Testamento testifica-nos que Deus falou com Moisés, mas o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, primeiramente no verso de número 30, diz assim: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, observem, numa chama de fogo no meio de uma sarça. O Evangelho revela-nos que quem estava verdadeiramente na sarça não era Deus, mas sim um anjo. O verso de número 35 é mais esclarecedor. Diz assim: A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, mas pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Agora está falando do anjo que estava na sarça. Veja o verso 36. Foi este, no caso, o anjo, que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, quando muitos aprenderam que foi Deus ou o próprio Cristo quem teria destruído a terra do Egito e endurecido inúmeras vezes o coração de Faraó para continuar mandando suas pragas, suas maldições, o Novo Testamento nos revela que não foi Cristo e não foi também o Pai, mas um anjo que estava na sarça falando com Moisés. No próximo discipulado, nós vamos estar nos aprofundando na natureza deste anjo e na atuação de muitos anjos no Velho Concerto, no Velho Testamento, para que os discípulos tenham, a visão no Velho Testamento do que provém verdadeiramente da parte de Deus ou não. Que Deus abençoe a todos que participaram desse discipulado, parte 1. Graça e paz a todos.